As aulas sobre unidades de medida dividimos em 2 vídeos. Primeiro vídeo, tratamos de unidades de medida de massa e de volume. Nesse segundo vídeo, vamos explicar unidade de medida de temperatura e unidade de medida de densidade. Então, a temperatura é uma grandeza, porque pode ser medido. Então, a temperatura é a medida de quanto algo é quente ou frio. A temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas ou das partículas que compõem um corpo. Podemos qualitativamente identificar maior ou menor temperatura de um dado material. Por exemplo, dado 3 recipientes contendo água, um água fria, um outro água morna e o outro água quente. Pelo tato, conseguimos saber qual aquele que apresenta maior temperatura. Na prática, quantitativamente, utilizamos o termômetro para fazer essa medida. Então, os valores de temperatura são medidos através de um aparelho chamado termômetro. A escala mais comum no Brasil é a Celsius. Tem 2 pontos de referência para a escala Celsius. É o 0, que corresponde ao ponto de congelamento da água, e o 100, que corresponde ao ponto de ebulição da água, ao nível do mar. No meio científico é usado a escala Kelvin. Então, no Sistema Internacional de Unidade, que é o SI, utilizado no meio científico, usa-se a escala Kelvin. Então, o zero absoluto da escala Kelvin seria o 0 graus Celsius, equivale a menos 273,15 graus Kelvin, que essa temperatura, na prática, ainda não se conseguiu. Há uma relação entre as duas temperaturas, Kelvin com Celsius. Então, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Então, eu posso transformar Kelvin em Celsius ou Celsius em Kelvin, utilizando essa expressão. Mostrando 2 exemplos. Transforme. Na letra A, transformar 20 graus Celsius em Kelvin. Então, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius, que é 20, via substituição, mais 273,15. Fazendo os cálculos, encontramos que o valor de 293,15 Kelvin. Então, 20 graus Celsius é igual a 293,15 Kelvin. Letra B. Transformar 350 Kelvin em graus Celsius. Utilizando a expressão, então, 350 Kelvin é igual o T minúsculo aqui, que é o Celsius, mais 273,15. Temos aqui uma equação do primeiro grau com uma variável. Então, resolvendo a equação aqui, vai resultar temperatura em graus Celsius é igual a 350 menos 273,15, que é igual, fazendo os cálculos, encontra-se 76,85 graus Celsius. A densidade, para calcular, determinar a densidade de um objeto ou de uma substância,
ou de um material qualquer, faz os seguintes cálculos. Densidade igual a massa do material ou do objeto, divide-se pelo volume. Você vai encontrar o resultado da densidade. Abreviando aqui a fórmula. D, que é a densidade, M de massa e o V de volume, que vai resultar numa unidade. A densidade vai apresentar uma unidade. Unidade de massa por unidade de volume. Se a massa estiver expressa em gramas e o volume em centímetros cúbicos, a densidade vai resultar em gramas por centímetros cúbicos. Então a densidade pode ser gramas por centímetros cúbicos, gramas por mililitros, gramas por litro, quilogramas por litro e etc. Vou apresentando aqui um recipiente contendo água, cortiça e chumbo. Veja que cortiça flutua em água, chumbo afunda. Por quê? Você pode explicar através da sua densidade. Veja que a densidade do chumbo é quanto? 11,3 gramas por centímetro cúbico. Da água é 1 gramas por centímetro cúbico. E da cortiça 0,32 gramas por centímetro cúbico. Então o material que apresenta maior densidade afunda em água. O material que apresenta densidade menor que a água flutua. Então, na verdade, qual é o significado, por exemplo, de uma densidade de 11,3 gramas por centímetro cúbico? Isso indica que o chumbo, a sua massa de 11,3 gramas, ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. No caso aqui da água, 1 grama de água ocupa o volume de 1 centímetro cúbico. Cortiça, 0,32 gramas ocupa o volume de 1 centímetro cúbico. Então é fácil você saber qual apresenta a maior densidade. Então, apresenta a maior densidade para o mesmo volume, dado 2 ou mais líquidos, por exemplo. Tem o mesmo volume, aquele que apresenta a maior massa é o mais denso. Então, considerando o mesmo volume de cortiça, água e chumbo, o que apresentar maior massa será o que apresenta maior densidade. Então o chumbo é o mais denso, portanto afunda. Tem uma situação que nós podemos determinar o volume de um sólido através do volume de um líquido que ele desloca. Por exemplo, que tem um cilindro graduado com 80 ml de água. Coloca-se um parafuso. Este parafuso deslocou um certo volume de água. No caso aqui deslocou o líquido para 100 ml. Então inicialmente o volume da água estava marcando 80 ml. Após colocar o parafuso, como ele tem densidade maior, ele afundou e deslocou um certo volume de água. Deslocou para 100 ml. Então o volume deslocado pelo parafuso corresponde ao seu volume. Então qual é o volume do parafuso? Só você fazer a diferença. Se inicialmente era 80 e finalizou com 100, você vai fazer a subtração. 100 menos 80 igual a 20. Isso indica que o volume do parafuso é igual a 20 ml. Então o volume de um sólido é igual ao volume do líquido deslocado por ele. Exercício resolvido. Um bloco de metal tem volume de 200 ml e massa 1.800 gramas. Letra A. Qual a densidade desse metal expressa em gramas por centímetro cúbico? Então aplica-se a fórmula densidade igual massa sobre volume, que é igual. Qual é o valor da massa?
1.800 gramas. 1.800 gramas. Qual é o volume? 200 centímetros cúbicos. Então, 1.800 dividido por 200 igual a 9 gramas por centímetro cúbico. Densidade igual a 9 gramas por centímetro cúbico. Qual é o significado disso? Isso indica que 9 gramas desse metal ocupa o volume de 1 centímetro cúbico. Assim como 1.800 gramas ocupa um volume de 200 centímetros cúbicos. Letra B. Qual o volume em litro de uma amostra de 4,5 gramas deste metal? Então queremos saber o volume, né? Foi dado a amostra aqui de 4,5 quilogramas. Conhecemos a densidade através do cálculo aqui da letra A. Então, aplica-se na fórmula densidade igual massa sobre volume. Então, densidade é 9, que encontramos aqui na letra A, 9, que é igual a massa, que é 4.500 gramas, né? Porque 4,5 kg é igual a 4.000 gramas, dividido pelo volume. Aí ficou volume igual quatro 1.500 dividido por 9, que é igual 500. Então, volume igual, transformando em aqui, volume 4.500, o que? Mililitro. Transformando em litro, divide-se por 1.000. Conta-se 3 casas decimais, partindo da direita para a esquerda. 1, 2, 3,0. 0,5 litro. Ah, professor, por que passou daqui 9 igual 4.500 sobre V? Muito bem. Nove igual 4.500 sobre V. 9 é a densidade, foi da fórmula lá, da densidade igual a massa sobre volume. Densidade igual a 9, que é igual a massa, 4.500, volume e tal. Volume é V desconhecido, não conheço. Então, 9 dividido por 1 é o próprio 9, faz os meios pelos extremos. Vai resultar aqui 9V, que é igual a 4.500, né? O V, 4.500 dividido por 9, V igual a 500 mililitros, transformando em litro. 1, 2, 3 casas decimais. Você vai dividir por 1.000. Na prática, equivale a contar 3 casas decimais, partindo da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 0,500 litros, ou simplesmente 0,5 litros.